Então, eu queria colocar para vocês algumas questões. Na alquimia neurobiológica, gente, eu não tenho por objetivo tratar crianças, tá? Por que razão? Porque as crianças não estão com o desenvolvimento neurológico completo. Então, para tratar uma pessoa com alquimia neurobiológica, ela tem que ter a partir de 21 anos, tá? Por quê? Até os 21 anos, a gente não terminou a formação completa do encéfalo, do cérebro, tá? Então, tem muitas coisas aqui que a gente precisa ter tanto um amadurecimento biológico, quanto algum amadurecimento também emocional, espiritual, até para dar conta, né? Como vocês que estão chegando agora estão compreendendo, estão vivendo isso. Entretanto, o que eu percebo em 99,9% das vezes que eu trato os adultos que têm filhos? As crianças melhoram, tá? Então, eu já contei isso algumas vezes, se eu for me repetir, vocês me desculpem, mas assim, para quem nunca escutou, isso é importante. Eu fazia muitos seminários falando sobre medicina germânica e tal, e dava um tema, sei lá, um tema qualquer, falar sobre dor de estômago. E as pessoas iam, elas entendiam como é que funcionava o corpo, como é que era a visão da germânica, né? E aí passava um tempo, aquela pessoa voltava e falava assim: nossa, eu fui lá no seminário do estômago, só que minhas crianças melhoraram muito. Nossa, olha, quase sim, todas as mães que passaram por falaram assim: minhas crianças melhoraram. E por que as crianças melhoraram? Porque, gente, as crianças normalmente elas captam o campo dos pais, tá? Então, sempre observa o que está acontecendo na vida dos adultos que a criança está sendo porta-voz, ok? Sempre observa isso. E quando você trata em você o sintoma da criança, você percebe que ela melhora. Inclusive, no renascimento, eu já vi testemunhos assim, a criança está internada no hospital, eles colocarem a mãe para fazer renascimento e a criança melhora lá no hospital, para você ter uma ideia, né? Porque dissocia a lealdade que a criança pode ter com a dor da mãe naquele momento. Deixa eu ver que a Ana colocou assim: Fabi, ontem meu marido soltou essa fala. Vamos olhar para nós e nos melhorar, e o comportamento da sua filha vai melhorar. É exatamente isso, porque eles são porta-voz, tá? Das nossas questões, tá? Das nossas questões. Então, isso que eu queria deixar muito assim, um presente para vocês, para sempre pensarem assim: o que a criança está tentando me mostrar? Claro que, como mãe, a gente fica desesperado quando a criança tem qualquer tipo de sintoma. E eu estou falando isso não é para negligenciar os sintomas da criança, não. Se a criança está com uma febre lá de 38 graus, se ela está apresentando sinais vitais que você tem que estar atento, você tem que estar atento, tem que levar para o hospital, e se for o caso, tem que medicar com alopatia, eu não sou contra. É que nem o Felipe teve uma situação que ele deu uma alergia nele, que a boca começou a inchar. Eu falei, gente, hospital, é antialérgico na veia, entendeu? A gente não pode, sejamos assim, coerentes. Mas com sintomas mais leves, que a gente consegue dar conta, você tem tempo para olhar para isso com calma, tá? A Maninha está falando aqui, não só as crianças, como os animais também. Perfeitamente, Maninha, os animais também. Meus cachorros estão menos agitados, pois estão menos ansiosos e deixando as coisas fluírem. Maninha, é exatamente isso. Você sabe que a veterinária que me deu a minha gata, eu sempre ia lá, ela falava assim: eu tô com um gato que tá com sintoma assim, assado, tal. Eu falava assim: e o dono é assim, assim, assim? Ela falava: é. Então, tem que tratar o dono. Hoje tem veterinários se formando em medicina germânica para poder tratar os donos, para poder curar os animais. Então, realmente, esse campo morfogenético pega mesmo.
A Cris, eu não tenho filhos, porém eu percebi que meu cachorro há 3 semanas está vindo até mim para brincar com ele. Ai, que legal! Tá vendo, gente? Então, os animaizinhos e as crianças, eles têm algo que a gente fala que é um amor incondicional por nós, e eles pegam mesmo as nossas questões, tá? Mas eu queria fazer, né, trouxe alguns apontamentos para vocês aqui, só para falar assim, ó, deixa eu dar alguma orientação, porque nós temos mães, vocês têm essa preocupação. Gente, eu sei que se usa, tem algumas escolas que falam que pode utilizar aromaterapia na gestação e assim. A minha linha de pensamento, não usar na gestação, tá? Eu sigo a escola da Maria, ela fala que a gente não deve utilizar porque isso interfere na formação biológica, porque a gente está sendo formado os neurônios lá, a gente sabe que interfere, que isso vai passar pela placenta da mãe. Quando eu engravidei, eu tinha um médico que me ministrava floral para mim. Ele suspendeu até floral, que teoricamente não tem nenhuma molécula, né? Mas vibracionalmente influencia. Essa é a minha visão, tá? Eu sei que vocês vão encontrar vários cursos por aí que vão dizer que pode, que não tem problema. Estou passando para vocês a visão da vibracional, da frequencial, que tem muito mais a ver com a química neurobiológica. Então, até os 3 meses de idade, não usar nenhum tipo de aromaterapia, nem a frequencial, tá? O que pode ser utilizado é na mãe, sabe? Assim, no sentido da mãe se trabalhar e isso vai ter um reflexo do bebê, porque o bebê, ele tá continuando o processo de formação fora do corpo da mãe, ele ainda é uma extensão do corpo da mãe, só que por lado de fora. A gente tem que tomar muito cuidado, viu? Eu evito, assim, ao máximo, bebê, até 1 aninho, enquanto a mãe está amamentando, eu prefiro que não utilize o óleo essencial, nem de forma vibracional. Utiliza como arquétipo, né? Talvez a gente possa utilizar como arquétipo para essa mãe, seja mais seguro. Mas se for usar, utilizar com os difusores, estudando daí a aromaterapia clássica. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, não fico triste comigo, não. Eu não gosto muito da Danielle Festi. Ó, já tentei gostar, viu? Já comprei os livros. Ela tem esse livro aqui, Filhos, que tem um monte de receita, que é de aromaterapia clássica. Só que a visão da Festi é uma coisa mais assim da farmacologia, sabe? Mistura, faz um monte de mistura de óleos e usa uma quantidade de óleos muito grande, ao meu ver, tá? Porque eu fui formada nessa escola de terapia, de aromaterapia frequencial. Então, não curto muito. Até comprei lá a Bíblia dos óleos essenciais. De verdade, eu não gosto muito dessa linha, mas eu preciso estudar, porque isso é difundido e é aceito. Estou falando a minha visão, tá? Agora, esse livro aqui, que eu acho que a Xênia até mandou a foto lá, né? Esse livro aqui, ó, Aromaterapia para os Pequenos, eu acho que é uma referência bem legal, porque eles têm o limite de segurança deles é bem adequado para você saber que óleo é seguro, que óleo que não é seguro. Então, se vocês quiserem investir numa bibliografia que não é tão, não mistura tanto óleo, não vai com tanto óleo igual no livro da Festi, esse daqui é uma recomendação legal. Depois eu mando a foto lá no grupo para vocês, tá? É um livrinho fininho, mas é um livrinho de cabeceira, bem gostosinho, tem bastante óleo bacana aqui. A Maria recomenda a gente tratar as crianças, tá? Com pins aromáticos. Então, quem não fez o curso da Maria, né, de pins, eu recomendo que vocês façam, porque é muito legal o PIN, gente. O PIN é uma diluição super segura, né? Uma quantidade de óleo bem pequena. Aí você vai lá, você vai estudar quais óleos pode ser aplicado com as crianças, né? Xênia, esse livro fala dos hidrolatos. Fala dos hidrolatos, fala. Ah, é muito bom esse livro, gente. Eu gostei muito, viu? Gosto, eu sempre consulto ele quando é para criança. Uma outra técnica que é muito legal é a utilização de escalda-pés para criança,
tá? Além de ser uma coisa lúdica que a criança adora, gente, tem um resultado tão maravilhoso para a criança e é uma recomendação que a Maria sempre faz, né? Escalda-pés é milagroso. A Xênia falando aqui faz maior sucesso escalda-pés. Felipe também adora escalda-pés. Além de fazer um efeito, né, reflexo também, né, porque no pezinho tem o reflexo do corpo inteiro, então é um tratamento que é gostoso, que é lúdico e que, assim, só que usem pouco óleo, e quando forem, se for utilizar o óleo essencial, diluam ele em álcool, porque se uma gotinha de óleo essencial às vezes fica boiando na água, em contato com a pele da criança pode gerar alguma alergia, dependendo do óleo que você for utilizar, tá? Massagens com os óleos vegetais com pouco óleo essencial, tá, gente? Porque para crianças também é muito gostoso, é muito relaxante, tá? Então é legal usar, mas com muito pouquinho. Criança já acima de 1 aninho, tá, gente? Não precisa colocar ali óleo essencial. Ou então, até no escalda-pés, muitas vezes eu fazia para o Felipe, eu nem fazia o escalda-pés com óleo essencial, eu colocava plus na água. Só o plus, que é a diluição em álcool, já era super legal, a criança já gostava, tá? Então, assim, observe as contraindicações, né? E para a criança também é legal, às vezes, em vez de usar o óleo essencial, usa o chá. Faz o chá e faz o escalda-pés com o chá, ou faz o banho com o chá, tá bom? Então, só deixando registrado aqui, ó. A Xênia falou que o marido dela também gosta. Quem que não gosta, né? Gente, a gente tinha que ter mais o hábito de fazer escalda-pés para nós mesmos, sabe? Eu faço pouco, eu devia fazer mais. Então, a criança é um reflexo do meio, tá? A Maninha falou que sempre faz. Então, assim, observa a criança e os animaizinhos também de vocês, né? Quem pontuou aí que é a mãe de pet, olha lá, da Ana. Deixa eu mostrar a Ana, olha que fofinho. Olha que fofinho. O amor. Que bonitinho. E outra coisa que eu quero ensinar para vocês é fazer a reprogramação noturna durante o sono REM. Essa reprogramação que eu vou ensinar para vocês, vocês podem fazer com os animaizinhos também, tá, gente? Com a diferença que não precisa esperar o animalzinho dormir, porque não tem problema de conversar com eles. Vocês conhecem, já ouviram falar da reprogramação noturna? Não? Então, quem não conhece, vai conhecer agora. Quem já conhece, vai ter um pouquinho de paciência com as colegas aqui para ouvir de novo. Mas como que funciona, gente? A Xenia falou a doutora Eleanor, né? A doutora Eleanor maravilhosa. Que ela segue a linha da medicina germânica. O que é o sono REM? Sono REM a sigla significa Rapid Eye Movement, né? Rapid Eye Movement. Sabe quando a gente está sonhando e fica mexendo aqui? Você percebe que a criança está olhando para lá e para cá? Esse momento, quando ela está com esses movimentos dos olhos, é o sono chamado sono REM. Você vai esperar a criança dormir e você vai no ouvido direito, se possível, no ouvido direito da criança, e você vai dizer as seguintes palavras para ela: meu filho, chama pelo nome. Eu queria dizer para você que a mamãe é grande, que isso tudo que você está sentindo é da mamãe, você é criança, você deve viver a sua vida de criança. Deixe com a mamãe o que é da mamãe e fique somente com o que é seu. Então, esses sintomas que você está sentindo, se forem em relação a mim, você agora está liberado. Que você possa se sentir liberado, porque essa dor é minha. Fique tranquilo, porque eu dou conta, tá? E você então pode descansar em paz, recuperar em paz e ser criança, tá? Eu dou permissão para que você se cure, que você se recupere. Palavras mais ou menos assim, tá? Não precisa ser necessariamente dessa forma, mas dizer para a criança
que você dá conta e que ela não precisa carregar as suas dores. Você libera, que você está dando permissão para ela, para que ela se liberte, né? Para que ela possa se curar, porque ela não precisa carregar essa dor para você, que você dá conta, tá? A Ângela, concordo plenamente com você nos olhos com as crianças. Ai, que bom, Ângela. Eu fico feliz de saber, né? Que tem uma linha que às vezes eu já vi situações assim de gente passando óleo essencial puro em bebezinho recém-nascido. Meu Deus. Crianças hiperativas. Então, deixa eu colocar a Maninha aqui. Maninha. Voltou? Ok. Maninha, a gente tem que ver a questão da hiperatividade é o seguinte, não necessariamente é um problema. Às vezes é uma característica da criança. A gente tem cada vez mais recebido crianças que têm um nível de energia diferente, ok? E então a gente tem que ver se é uma hiperatividade porque a mãe é ansiosa, porque a mãe tem uma vida agitada, ou essa criança, de repente, ela fica muito tempo exposta a telas, sabe? Então, assim, a criança não que é hiperativa, ela não pode ter exposição de telas pelo menos 2 horas antes de dormir, senão ela não desacelera, ela não dorme. Tá? Então, isso é uma disciplina que a mãe vai ter que colocar para ela. Se for uma característica da criança ser. Até que não é. Até que não é, verdade, até que não é. Mas se ela é, pior ainda, né, Xê? Mas até a criança que não é, até o adulto, na verdade, até nós, a gente não deveria, 2 horas antes de dormir, ficar exposto a telas, mas isso hoje é quase impossível, né? Mas a gente tem que evitar ao máximo a exposição de telas antes de dormir. Então, você tem que olhar o todo. Se essa criança ela é filha de uma mãe extremamente ansiosa, ela está vivendo um momento ali de estresse e tudo mais, ok. Agora, se não, vai ter que fazer um trabalho com essa criança para entender a rotina dela, estabelecer rotina de sono, sabe? Então, são vários pontos aí na questão da hiperatividade, que tem mais a ver com a questão comportamental do que uma lealdade propriamente dita, tá? Faz sentido? Beleza. Então, tá. Gente, para falar aqui, Mania, penso que no caso dessa criança é para ser vista, para chamar a atenção. Às vezes é mesmo, Maninha, às vezes ela está querendo a atenção da mãe, né? Então, aí a orientação é pedir para essa mãe ter o tempo ali de estar com a criança, de ler uma historinha antes de dormir, de dar abraço, dar beijo, ver o que é, né? Se é isso mesmo, né? Às vezes a mãe está no estado de ansiedade muito grande e a criança também não consegue relaxar. A gente está fazendo as subidas 4 anos e fala muito errado. Entendi. Então, você está vendo, ó, lidar com a criança é você lidar com a família e com o ambiente, tá? É lidar com a família e com o ambiente. E quem sabe essa criança não está sendo porta-voz de uma dor da mãe, né? Você tem que investigar multifatorial aí, certo? Muito bem. Então, na nossa subida aqui, ó, voltando, tudo bem aqui? Podemos encerrar a questão das crianças, passamos adiante, tá? Qualquer dúvida, vocês vão escrever. A gente vem